Imagine um balão voando no ar. O que o faz subir aos céus? O que o define enquanto balão? Não é apenas o fogo, que além de iluminar, traz possibilidade de subida aos ares, mas a gente também pode e deve considerar toda a estrutura da armação que vai permitir o voo desse balão, certo? Essa é a metáfora desse romance Quase Memória de Carlos Heitor Coni. Para entender o que é, o leitor vai precisar compreender cada uma das partes responsáveis por um romance ser um romance. Da luz, da iluminação, às questões físicas que formatam a obra. É que nem a história do balão. E essa linguagem, a de quem cria uma narrativa e o romance, é o ponto principal que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. Uma vez que para se criar algo, pressupõe-se existir um criador e um receptor para aquela criação. Isso é, textos orais ou escritos não são criados em um vácuo, eles não existem à toa. Eles nascem porque eles consideram a existência de que vai ter alguém emitindo a mensagem e recebendo a mensagem, situado em um mundo que é cheio de contexto. E o contexto pode mudar absolutamente toda a compreensão da obra. Então, as perguntas vão ser as seguintes: por que existe uma linguagem? Ou por que aquilo está sendo dito e divulgado? Qual foi o motivo desse formato em específico? Existe um contexto, uma intenção, uma situação para que tudo aquilo seja dito e escrito? Para que essa história toda faça sentido em um contexto social, é essencial que sejam criados sujeitos que interpretem a sua realidade e que sejam conscientes dos processos que fundamentam as suas experiências de leitura. A ideia de uma autobiografia é, portanto, um ótimo exemplo para que o aluno entenda que leituras sempre dependerão da subjetividade e da vivência de quem está lendo aquilo. Por exemplo, em uma performance artística, feita por Francis Ellis, na Cidade do México, uma pedra de gelo era arrastada pelas ruas. A ideia era mostrar como algo tão fora do comum, que é alguém caminhando na cidade arrastando um bloco de água congelada, ficaria eternizado na mente de quem visse, mas não no espaço físico, sabe? Uma vez que o gelo ele ia derretendo sem deixar nenhuma marca. Isso se aplica tanto na questão de uma história autobiográfica, como também na ideia da criação, dessa narrativa em si, sabe? Do formato de romance. Como que eu posso contar essa mesma cena do artista com seu gelo para que isso seja uma história? Ou seja, é levando em conta essa e outras simbologias aqui apresentadas que a gente vai reconhecer o potencial da obra Quase Memória como um instrumento de aprendizagem, para que os alunos aprofundem as suas experiências educacionais, sociais e humanas a partir da vivência literária e também a partir das marcas que essa vivência, sem dúvida, deixará em suas memórias. A partir disso, a ideia é que haja uma compreensão de que o peso na sociedade, o peso, vai depender sempre do leitor e da sua interpretação. O que torna ainda mais fundamental a gente decifrar as mensagens e fazer escolhas éticas de informações independentes do conteúdo prévio, baseando-se somente em uma ideia de empatia, por exemplo. Com isso, é fundamental que exista uma busca pela capacitação de leitores críticos aptos a decifrar os mais distintos recursos discursivos, passando então, necessariamente, pela exposição desses leitores à maior diversidade de formulações e, claro, de linguagem. Com base nisso, ressignificar os cotidianos e rotinas é a ideia que a gente vai poder trabalhar nas atividades propostas em sala de aula e na leitura desse livro. Ainda, além disso, é possível trazer músicas escritas com um viés de autobiografia, como o rap Autobiografia, do Rapper X, do grupo musical Câmbio Negro, ou Amarelo, do Emicida, e outras vozes, Ou então desenhos que têm como foco uma alegoria para análise social, como os Simpsons, que na sua representação representa o estilo de vida da classe média estadunidense. E até outras literaturas, como contos do escritor argentino Jorge Luis Borges, que se debruçou muito na inter-relação entre ficção e realidade. E também outra opção são os diários, como o de Anne Frank, a menina judia, que conta os momentos vividos em confinamento por conta de uma perseguição dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Além disso, contextos históricos são muito presentes na obra.
o Rio de Janeiro enquanto capital do país, a Era Vargas, os diferentes tipos de transporte brasileiro antes das tecnologias atuais, a história da imprensa brasileira e o início da glamorização do rádio. Enfim, esses e outros, são alguns dos assuntos que são tratados de maneira bem ilustrativa nessa obra. E apesar de raramente lembrarmos da experiência pessoal como fator importante na formação dos jovens e adolescentes, uma vez que a gente costuma priorizar as experiências especificamente intelectuais ou acadêmicas, a gente vai começar a reconhecer que aquilo que nos toca e transforma é tão importante quanto aquilo que a gente aprende no mundo das letras. Nesse sentido, compreender uma trajetória é, antes de tudo, reconhecer todas as nuances que a permitem existir, fazendo assim a percepção e vivência sensorial, uma base muito importante, bases muito importantes da experiência e vida de qualquer ser humano.